rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Jorge, Rogai por em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode sentar. Só para terminar vamos traduzir a epístola também, é do livro da sabedoria. Foi amado de Deus e dos homens, e a sua memória é abençoada. O Senhor fê-lo semelhante em glória aos santos, engrandeceu e tornou terrível a seus inimigos, e ele com suas palavras aplacou monstros. Glorificou diante dele reis, e prescreveu-lhe preceitos diante do seu povo, e fez-lhe ver a sua glória pela sua fé e mansidão, o santificou e escolheu dentre todos os homens. Ouviu a ele e a sua voz, e fê-lo entrar na nuvem, e deu-lhe face a face os seus preceitos e a lei da vida e da ciência. Então hoje nós vimos que celebramos São João Gualberto. Sempre quando temos uma crise na sociedade, na igreja, que é uma sociedade não visível, algum defeito que realmente se faz universal, Nosso Senhor suscita um santo. Nós vemos isso já quando a igreja se estabeleceu, solidificou e está a se propagar, e em cada época se vê que há um santo providencial de Deus. Nós vimos São João Gualberto, não como lia a vida, um trecho da sua vida, sobre a simonia. Simonia era quando se promoviam somente as pessoas por questão econômica. Então vendia-se sacramentos ou cobrava-se por isso. Isso é muito próprio da igreja brasileira, da falsa igreja brasileira, e cabe, bom, lá é tudo falso, porém, este vender, dar as coisas sagradas por dinheiro é chamado simonia, que é o pecado de Simão o Mago, que quis comprar o Espírito Santo, não que os apóstolos estavam dando o dom do Espírito Santo, então ele tentou com dinheiro obter o dom, e então ficou esse crime de tentar obter os dons de Deus por dinheiro, ficou com o nome de simonia, por causa do primeiro que fez isso, que é Simão o Mago. Depois nós vemos quando o mesmo dinheiro tenta corromper os homens da igreja, Deus suscita São Francisco. A pobreza sempre foi vivida na igreja, mas deste modo, entre muitas aspas, radical, Deus suscita quando os homens eclesiásticos estão corrompidos por este metal. Então, com a vida e a presença, a vida e obra de São Francisco, ele vai realmente colocar um norte referente a esta virtude da pobreza. E assim por diante, quando veremos mais adiante, quando venha o protestantismo, Deus vai suscitar os jesuítas, que vão ser grandes combatentes desta heresia. E aí nós temos São Pedro Canísio, e nós vamos ter outros santos que vão combater este mal. E assim por diante, cada época, tanto um vício, uma heresia, uma crise, Deus suscita santos. Hoje, nós não vemos santos. É verdade que por devoção pessoal, ou por uma interpretação ou aplicação de uma situação muito providencial, se atribui a bispo fulano ou beltrano uma santidade. Então, por exemplo, todos nós celebramos Santa Missa tradicional, nós devemos muito a Monsenhor Lefebvre. Creio que todos nós devemos a ele. E, de certo modo, mas um lugar mais restrito, do Antônio de Castro Maia, mas chamá-los, a vida de ambos virtuosíssimas, mas a gente chama de santo e propaga quando é canonizado, ou quando os milagres deixam muito clara a santidade evidente. Um Padre Pio, por exemplo, mas mesmo assim, como necessita para o culto público o juízo da igreja, nós deixamos um ponto de interrogação, cuja resposta um dia dará a Santa Igreja. Mas aqui, entre nós, nos nossos grupos, nós não vemos santos.
E é uma coisa que às vezes ficamos assombrados, porque sempre Deus suscita santos. E a nota da santidade da igreja, que é santa na sua fundação, santa na sua doutrina, santa nos seus membros, então pareceria que hoje está eclipsado ou ausente. Como a santidade ela não pode se extinguir, realmente há um santo por aí. Tem que haver um santo por aí. Mas é verdade, muito provavelmente esses bispos que mencionei também foram, mas nós temos santos conhecidos com seus milagres, com suas vidas extraordinárias, e santos desconhecidos que vivem no sofrimento, na resignação, na paciência, esperando a intervenção de Deus no tempo de Deus. Por nós é conhecida por umas almas piedosas, no caso do Ceará, aquela região chamada do Crato, não, Barbalha, onde estavam, não sei se ainda estão, muitas almas que sofriam toda esta confusão eclesiástica e esta confusão na sociedade também, com muita oração, com muita penitência, e de uma resignação da qual não se ouvia queixa da boca dessas almas. E eu falo isso de coisa de 15 anos atrás. Não ia à missa nova, rezavam um Santo Rosário, faziam muitas penitências austeríssimas, esperando que Deus Nosso Senhor desse um sinal de sua misericórdia, uma intervenção solucionasse essas coisas. Talvez muitas delas morreram santas. E por isso talvez Deus suscitou ou fez chegar um pouquinho mais a Santa Missa. Sempre a ação de um santo, da penitência e um ato de fé totalmente abandonado na mão de Deus, faz com que as coisas boas ainda perdurem e se propaguem um pouquinho mais para frente. Mas o que eu quero dizer com essas coisas, com essas palavras? Nessa crise, principalmente nós que procedemos não de âmbitos mais tradicionalistas, nessa crise nós nos preocupamos e devemos nos preocupar muito referente à fé, porque sem a fé realmente é impossível agradar a Deus, dizia São Paulo. E sobre a fé nós ficamos pensando sempre nos artigos, nos textos, na mais robuscada ou complexa doutrina. Não estou a criticar o conhecimento da nossa fé, jamais. Porém, o demônio, via vaidade e orgulho, ele conseguiu, de modo muito misterioso e único, desassociar o conhecimento da fé para as boas obras da fé. Por isso a santidade, ela não é uma questão de um capricho, quando a gente não tiver algo que fazer, depois de discutir com todo mundo, a gente vai rezar e santificar. Não é isso. Na história da igreja houveram homens ignorantes, de certo modo, rudes, mas que nunca ignoraram Deus e a doutrina, isso nunca, porque a fé nos dá um conhecimento perfeito de Deus. Agora, saber explicar as coisas que nós cremos, os artigos de fé é outra coisa. Isso sempre foi e vai ser sempre a missão de um teólogo. Existe por aí algum outro, espero, que se ocupe de fazer isso com honestidade intelectual, mas de todos nós, e eu falo todos nós, padre, e todos nós que somos ovelhas, nós devemos guardar nossa fé, por isso devemos conhecê-la, mas a maior preocupação depois do conhecimento da nossa fé, que é o catecismo, se está restrito ao que está no catecismo de São Pio X, é nos preocupar com a nossa santificação. Outro aspecto dos que se preocupam com a santificação, muitas vezes nós nos ocupamos somente das nossas orações. Então fica aquela parte intelectual sem piedade, aqueles que estudam e ficam discutindo, que têm seus blogs, suas páginas e conflitos e guerras bélicas intelectuais em nome da fé. Por detrás disso, a espada da fé e o escudo da soberba creem lutar por Deus, e Nosso Senhor não obra. Por isso nós não vemos conversões massivas,
a persuasão por blogs, por grupos, não é eficaz, porque a palavra de Deus, dizia São Paulo, entra ex audito, ou seja, pela pregação de alguém qualificado para pregar, como ministro de Deus, e aquele que ouviu aquela palavra vinda pelos ministros de Deus, ele vai assentir por uma graça que dá nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que um blog, um artigo, dispõe as pessoas, e muitos chegam até a missa, até a fé, por uma questão, ou uma amizade, ou um blog, não estou a discutir, mas são causas dispositivas. Quem dá a fé é Deus, e o meio de chegar é pela pregação eclesiástica, que vem dos seus ministros até as almas que não conhecem a Deus, para que o conheçam, e aquelas que conhecem a Deus, para que o conheçam melhor e se incendam no amor e na perfeição. Mas então tem aquelas que são muito intelectuais, sem a piedade, sem a oração, e tem aquelas que são piedosas sem o conhecimento da doutrina. São duas coisas que não se pode haver. Quem conhece a doutrina deve ter temor de Deus e deve ser piedoso, deve rezar. E aquele que reza deve buscar conhecer Deus ao seu alcance pelo catecismo. Mas tem pessoas, não nos refiro a nós, falamos de todos nós católicos, que restringe e pensam que a santidade consiste somente na oração. A oração é o primeiro e mais importante meio para a santificação. Mas só que como nós nos santificamos pelas boas obras, as boas obras, segundo a nossa fé, nós necessitamos das virtudes. É o que nós vemos em São João Gualberto hoje. Ele estava lá na Sexta-feira Santa e aparece o assassino do seu irmão, ele foi fazer vingança. Este homem, que ia morrer porque foi assassino, pede por amor a Jesus Cristo que ele o perdoe. Se São João Gualberto não fosse católico, ele tinha matado seu irmão. Ele teria esquecido, primeiro, que é o assassino do seu irmão. Depois é Sexta-feira Santa, o dia que Nosso Senhor morreu por nós, e o que Nosso Senhor morreu dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E muito provavelmente São João Gualberto, como bom católico, ouviu isso e disse: se Nosso Senhor perdoou, quem sou eu para não perdoar? E perdoou o seu irmão, perdoou o assassino do seu irmão. Depois ele se faz um santo, porque ele vai deixar este mundo por causa deste ato de perdão, move ele a uma santidade maior. Existe uma santidade, uma virtude ordinária, ou seja, a comum das almas temerosas, mas existe algo superior, que é extraordinário. E por este passo do comum ao mais profundo, ao maior, ele conseguiu consertar aquele maldito mal da simonia na sua nação inteira. Estamos falando de um homem por um perdão na Sexta-feira Santa. Nós não devemos, no nosso caso, não estamos por perdoar assassino de ninguém, mas nós estamos combatendo com alguém que tentou matar a Deus. É o herege, é o modernismo. Se não tentou matar Deus nas almas, adulterando a fé, ele tentou calar Deus, amordaçou o Evangelho, amordaçou o Espírito Santo, envenenou os sacramentos, adulterou o culto de Deus, e nós devemos lutar contra essa gente realmente inimiga de Deus, inimiga da nossa salvação, inimiga das nossas almas. Mas como que nós devemos lutar? Com as mesmas disposições de alma de um São João Gualberto. Porque aqueles que lutavam contra Deus, Nosso Senhor nunca amaldiçoou seus inimigos, nunca. E morreu perdoando a todos eles, e no perdão de Nosso Senhor está a maior vingança de Nosso Senhor contra os seus inimigos. E nós, muitas vezes, tanto aqueles que se dedicam a estudar e sem rezar, ou aqueles que rezam sem estudar, ou os que fazem ambas coisas, mas se esquecem das virtudes necessárias para adestrar nossa mão, nossa alma ao combate pela causa de Deus e vencer a causa de Nosso Senhor, nós nos esquecemos desse pormenor. Então, o chamado, entre muitas aspas, tradicionalismo, ou seja, somos os que estamos fora do modernismo, graças a Deus, acabamos sendo almas amarguradas. E o bom Deus faz pouca coisa conosco. Ele nos mantém, mas a gente fica como aquela planta que nem morre
e nem sai flores. Fica só verde, só folhas, e Nosso Senhor espera o fruto. Mas por que não sai o fruto? Porque falta este modo de obrar segundo o Nosso Senhor. Devemos instruir cada vez mais pelo catecismo a nossa fé. Devemos rezar sempre e com muita perseverança, e nós devemos praticar as virtudes. E as virtudes, todas as virtudes. Nós temos virtudes teologais, que são atos que nos unem a Deus, Nosso Senhor, diretamente, e temos as virtudes cardeais, que são as virtudes morais, e nós devemos praticar todas, e sempre, e nos esforçar a paciência, a mansidão, a temperança e etc. E hoje é muito importante essa paciência, e essa paciência nessa crise, a paciência conosco, esperando Deus agir, mas esperar em Deus, aí vamos à virtude da esperança, que é uma virtude teologal, fará com que a nossa alma cresça em santidade. Às vezes estamos preocupados com a solução das coisas, e nós esquecemos que essas coisas competem a Deus, nosso Senhor. Nós somos somente, às vezes, um meio para alguma coisa, para que Deus faça algo. E nesta ação divina, para nos usar como instrumento, é indispensável a virtude. É o caso de São João Gualberto. Se ele não tivesse sido virtuoso com seu perdão, ele foi instrumento para que o outro vivesse, e foi instrumento para que Deus corrigisse um erro em toda a nação onde ele estava. Então, se nós não obedecermos aos planos de Deus que nós desconhecemos, mas não precisamos conhecer para obedecê-lo, basta estar na mão de Deus, que vai escrever o que ele bem entender do jeito que ele quiser, mas se estamos na mão dele, ele vai escrever conosco. Ah, padre, mas não sou alma apta. Mas se Deus nos pôs, se Deus nos selecionou, é porque ele nos dará aptidão. Mas para escrever, para que Deus escreva o que ele quer, para que ele faça o que ele quer fazer, nós devemos não sair das mãos de Deus. Aí é o conhecimento da nossa fé, é a oração e a virtude. São coisas que nos fazem que jamais possamos sair das mãos de Deus, nosso Senhor. Então, esta é a disposição para poder fazer algo por nosso Senhor. Esta é a disposição para poder fazer com que essa crise arrefeça um pouquinho, pelo menos aonde nós estivermos, porque não é só rezar e não é só discutir, é rezar, defender a fé, conhecendo, e fazer tudo isso com virtude. Com virtude. E depois veremos quais são essas virtudes e como levar isso à prática no sentido mais preciso. Então, peçamos a São João Gualberto, a todos os santos de Deus lá do céu que intercedam para que possamos observar isso e sermos outros santos. A Santa Igreja Católica, ela está para fazer santos e dar almas santas a Deus. Então peçamos que a nossa fé, a missa que Deus nos deu, os sacramentos verdadeiros, que pela suma bondade de Deus somente Ele nos concede a graça de chegar a este fim, que é Ele, mas chegar a Ele com santidade, com boas obras e com muita perfeição à altura que Deus desejar. Por isso, nisso devemos ter santos desejos e muita, muita confiança e ficar sempre nas mãos de Deus com a oração, com o conhecimento da nossa fé e com as virtudes que nos farão cada vez mais semelhantes a esta aptidão que Ele deseja. E peçamos isso ao Espírito Santo e que Maria Santíssima nos conceda essa graça também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.